Para finalizar o nosso estudo sobre retas, a gente vai estudar agora a intersecção de duas retas, né? Então, quando a gente está no plano, esse conceito ele é mais tranquilo. Eu tenho duas retas, então elas podem se cruzar num determinado ponto, ou elas podem ser paralelas e elas não se cruzam. Eu só tenho essas duas situações, não tem como ser diferente, né? E no plano, a gente, quando elas se cruzam, a gente busca calcular esse ponto de intersecção. Isso, em contextos práticos, tem muito significado, tá? O valor da intersecção dessas duas retas. A gente vai fazer coisas similares, só que agora para retas mais gerais, né? E a partir das equações que a gente já conheceu dessas duas retas. Então, o primeiro conceito é: duas retas que possuem o mesmo ponto em comum são denominadas retas concorrentes. Então, se existir esse pontinho de intersecção entre essas duas retas, a gente diz que esse par de retas se classifica como um par de retas concorrentes. Então, vamos olhar para agora aqui alguns exemplos, onde a gente vai tentar calcular esse ponto de intersecção. Eu digo tentar porque vão ter casos onde elas não têm intersecção, tá bom? E quando elas não têm intersecção, não significa que elas são paralelas. Pode ter ainda um outro contexto, uma outra situação. Então, como calcular? Primeiro exemplo aqui, né? Exemplo A. Eu quero calcular o ponto de intersecção dessas duas retas. Como é que eu faço a partir dessa equação para calcular esse ponto de intersecção? Veja, eu quero calcular aqui um ponto, eu quero encontrar quem é um XYZ, que quando eu substituo desse lado, acho um valor de H nas três equações, e quando eu substituo desse lado, acho um único valor de 3 nas três equações. Ou seja, um XYZ que pertence às duas retas, que satisfaçam os dois sistemas de equação. Então, esse é o meu objetivo. Já que eu quero isso, eu vou igualar x com x, y com y e z com z. Então, se eu igualar o x da reta R1 com o x da reta R2, vai ficar 3 mais h igual a 5 mais 3t. Se eu igualar o y de uma com o y da outra, vai ficar 1 mais 2h igual a menos 3 menos 2t. E, por último, se eu igualar o z de uma com o z da outra, vai ficar 2 menos h igual a 4 mais t. Então, seriam essas três equações aqui. E o que eu tenho que fazer agora é ver se existe um valor de h e de t que satisfaz esse sistema de equações. Se tiver, são esses valores que vão me dar a resposta. Então, eu vou só rearranjar aqui essas equações e vai dar para escrever assim. Ó. Essa primeira equação, a gente vai conseguir escrever como h, né? Eu só estou fazendo um trabalho aqui com as letras, né? Menos 3t igual a 2. Na outra, vai ficar 2h mais 2t igual a menos 4. E na última, vai ficar menos h menos t igual a 2. Certo? São essas três equações que tem aqui. Se eu trabalhar aqui um pouquinho nessas equações, né, existem várias formas de eu tentar resolver esse sistema de equação. Vou fazer o seguinte, de maneira que pode parecer um pouco mais prática, mas assim, de fato existem diversas maneiras, né? Eu vou passar esse t, pegar essa primeira equação, essa última equação aqui, vou isolar o t. Então vai ficar assim, ó, t igual, o t vai passar para o lado direito e o 2 para o outro lado. Vai ficar t igual a menos h menos 2. Então, eu vou pegar esse valor de t e substituir na equação de cima. Vai ficar h, substituindo aqui, vai ficar h menos 3 vezes o meu t, que agora é menos h menos 2, igual a 2. Agora eu tenho uma equação que só tem h, né? Então vai ficar h mais 3h mais 6 igual a 2. Então, vai ficar 4h igual a menos 4. Implica que o h é igual a menos 1. Tá?
Mas, veja, o fato do h ser igual a menos 1 não resolve, porque eu tenho que ver se meu h é menos 1 também na equação de baixo. Porque se não for, né, esse sistema não tem solução. Essas equações, elas não... Porque é um sistema de 3 equações e 2 incógnitas, então pode ser que não tenha solução. Veja que antes disso eu posso substituir o h aqui na equação do t, então vai ficar t igual a menos 1 menos 2. Isso implica... Fiz um parênteses a mais aqui que não precisava. Isso implica que o meu t também é menos 1, por coincidência, tá? T também é menos 1. Será que esse valor de t menos 1 e h menos 1 satisfaz essa equação do meio? Se sim, a nossa resposta, nosso sistema tem solução. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 2 vezes menos 1, e de fato, isso daqui é menos 4, né, que é a resposta que está aqui. Então, ok, esse meu sistema, só para tentar deixar um pouquinho mais claro, esse meu sistema tem solução. Quando tem solução, veja isso, para ficar claro. Quando esse sistema aqui tem solução, significa que existe um ponto de intersecção das retas. Basta eu pegar a solução e substituir nas respectivas retas. Então, eu pego o valor de t, substituo em R2 e o valor de h e substituo em R1 para achar esse ponto. Na verdade, eu preciso substituir só num deles. Vamos substituir nos dois só para verificar que o ponto é igual. Então, substituindo em R1, esse aqui seria R1, meu x é igual, quando eu substituo h lá, vai dar 2, meu y é igual a menos 1, e meu z é igual a 3. Tá certo? Estou substituindo o h lá na equação do R1. Vamos fazer agora substituindo o t na equação do R2. Então, meu x vai ser igual a 5 menos 1, tá? Vai dar 2. Y. Quando substituo o t por menos 2, vai dar menos 1. E o z, quando substituo t por menos 1, vai dar 3. Veja, deu exatamente igual. Então, esse ponto, 2, menos 1 e 3, é o ponto de intersecção das duas retas. Tá? A gente conclui isso, né, que existe esse ponto quando esse sistema indica que ele tem solução. Né? Sistemas lineares. Sistemas lineares. Eu estou colocando esse nome porque se você está com alguma dificuldade na hora de resolver o sistema linear, vale a pena estudar um pouquinho isso, que é um conceito também no ensino médio. Então, se o sistema linear tem solução, significa que as duas retas são concorrentes. Existe um ponto de intersecção. Tá bom? Outra coisa, né? Pode ser que a equação da reta não seja dada dessa forma. Então, pode existir uma outra maneira de eu chegar nessa equação. Ou eu transformo as duas equações de reta na equação paramétrica e aplico esse método. Então, existem vários caminhos para chegar na solução. Outro exemplo que está aqui, a gente vai buscar encontrar o ponto de intersecção dessas duas retas. Veja que a reta R1 está dada de forma reduzida, enquanto a reta R2 está dada de forma paramétrica. Poderia transformar R1 em forma paramétrica e aplicar o mesmo método. Mas uma outra forma de fazer é, eu vou substituir todo o x, y, z de R2 em R1. E aí eu vou tentar achar, vamos ter duas equações. Se as duas equações derem o mesmo resultado para t, significa que existe um ponto de intersecção. Se derem resultados diferentes, significa que não tem ponto de intersecção. Então, vamos substituir. Substituindo o y aqui, vai ficar 4. Vou fazer de preto. Vai ficar 4 menos t igual a 2 vezes o x menos t menos 3. No lugar do z, 2 mais 2t igual. E no lugar do x, vou colocar menos t, que é o x. Então, temos duas equações em t. Vamos procurar a solução das duas e ver se são idênticas. Então, vai ficar 4 menos t igual a menos 2t menos 3, só melhorando aqui, né? E 2 mais 2t igual a t. Passar o t para um lado, os números para o outro, vai ficar então t igual a menos 7. E na outra, vou passar o t para lá, vai ficar t igual a menos 2. Veja, esses dois números são diferentes. Então, significa que
para cada um desses textos vai ter um ponto x diferente aqui. Então não é um ponto em comum. Então essas duas retas, elas não têm pontos em comum. Tá? Então, isso ainda não significa que elas são paralelas. Tá? Para elas serem paralelas, elas precisam, além de não ter ponto em comum, pertencer ao mesmo plano. O que nem sempre é verdade, a gente vai mostrar uma figura ali. Mas a nossa conclusão aqui desse exercício é que não tem ponto em comum. Não tem ponto em comum. Tá? Para finalizar, a gente tem essa observação. Essas três figuras, também tiradas do livro do livro texto do Paulo Winterle, ela indica bem as três situações que podem acontecer. Então, nesse primeiro caso, são duas retas que elas são coplanares. Então, significa que elas estão no mesmo plano e são concorrentes. Tá? Porque existe um ponto de intersecção. Nesse segundo caso, elas também são coplanares. Então, os dois vetores diretores estão no mesmo plano. Só que elas não têm ponto de intersecção. Então, elas são paralelas. Tá? Paralelas. Só que, nem sempre que não existe um ponto de intersecção, as retas são paralelas. Tem esse terceiro caso, onde elas não são coplanares. Não são coplanares. E, portanto, né, como elas não têm ponto de intersecção, elas também não são concorrentes. Né? Essas retas, a gente dá um nome especial que a gente não tinha visto, que são retas reversas. Então, retas reversas são retas que não são coplanares, né? E, portanto, não tem ponto de intersecção entre elas. São retas não coplanares. Eu estou falando assim, por quê? Vamos supor que essa reta aqui, né? Eu vou fazer um desenho aqui só para tentar ilustrar isso. Eu tenho um plano. Então, eu tenho uma reta R1 aqui. E aí eu faço o desenho. Essa aqui é a minha reta R1. E eu faço um desenho de outra reta aqui, ó, onde ela tem esse ponto comum. Tá? Mas elas não são coplanares. Elas são coplanares, elas não têm esse plano que eu desenhei como um plano comum entre elas. Mas entre as duas existe um plano só. Existe um plano onde as duas estão. Então, se elas forem concorrentes, elas sempre são coplanares. Não tem jeito. Mas, nesse terceiro caso, elas não têm um plano que contém as duas. Então, são ditas retas reversas. Tá ok? Então, essas três situações elas são um pouco confusas, mas é importante que isso fique claro. Coplanares estão no mesmo plano e concorrentes estão no mesmo plano e possuem ponto de intersecção. Coplanares e paralelas estão no mesmo plano, mas não têm ponto de intersecção. E reversas são retas que não estão no mesmo plano. Tá? E aí uma consequência de não estar no mesmo plano é justamente que não tem um ponto de intersecção. E assim a gente finaliza essa aula extensa que é sobre retas.